pessoal, como eu estava falando para vocês, a gente vai observar então que a independência do Brasil, ela vai ser feita em 7 de setembro de 1822. A gente vai observar então que juntamente com a família real, Dom Pedro I, juntamente com as pessoas ricas, grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, grandes comerciantes, decidiram então proclamar a independência do Brasil. Por quê? Porque nós vamos observar que Dom Pedro I não queria voltar para Portugal para viver com o seu pai lá e acabarem o quê? Perdendo o território brasileiro e fazer com que a própria população brasileira, né, rica principalmente, desejava que o rei de Portugal ficasse aqui no Brasil porque ele estava o quê? Ajudando a desenvolver a nossa economia. Então a gente vê, tanto o rei queria ficar no Brasil e quanto a população rica também deram apoio a ele, principalmente financeiro, para que ele decidisse ficar aqui no Brasil e proclamassem a nossa república. O que é que vai acontecer? A gente vai observar que Dom Pedro I fez a nossa declarou a nossa independência, não porque ele era uma pessoa boazinha, mas principalmente por quê? Porque ele tinha medo que a população pobre, né, os pobres do Brasil, acabasse tomando o poder e proclamasse a independência. Aí sim, ele e a sua família não ficariam mais no nosso território e seriam expulsos. Então a gente vê que a nossa independência meio que é uma fraude. Foi um momento em que Dom Pedro proclamou a independência, porém continuou governando o Brasil. E para a gente observar aqui, o que é que vai acontecer? Viva a independência! Nós temos o rei de Portugal e vamos ter os ricos do Brasil. E ao lado nós vamos ter, por exemplo, a população pobre. Nós vamos ter uma criança e vamos ter a mãe dele ao lado. Observem a charge, ela vai estar dizendo o quê? Que é isso, mãe? O menino pergunta à mãe. Deve ser um novo produto inglês. A gente vê que a independência era algo que não era conhecido e a população pobre não sabia que o Brasil tinha se tornado independente. Nem independência, a população brasileira, grande parte, sabia o que significava. Então a gente vê que a nossa independência ela vai ser feita pela população rica. E Dom Pedro, com a ajuda da população rica, proclamaram nossa independência e a população pobre mal teve participação nesse processo. Claro que teve, mas mal tiveram uma participação nesse momento da nossa história. Ok? Até aí, tudo bem? Ok. Vamos observar então aqui quais são os países que reconheceram a independência. Nós vamos ver que Dom Pedro I é proclamado imperador do Brasil, né, porque foi ele que declarou a nossa independência, mesmo que não tenha sido com grande participação da população pobre. Então ele não foi um movimento popular, vai ser um movimento feito pelos ricos, juntamente com o rei. E a gente vai observar, por exemplo, aqui, nós vamos ter o reconhecimento da independência do Brasil inicialmente em 3 países. Nós vamos ter aqui, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. A gente vai observar que os Estados Unidos, por exemplo, reconheceu a independência do Brasil porque eles queriam o quê? Tanto se livrar dos países europeus, né, como Portugal, que mandava ainda aqui no Brasil, principalmente porque eles tinham o quê? Interesse em dominar a nossa economia. Em seguida, nós vamos ter Portugal. Portugal foi o segundo país a reconhecer a nossa independência. Porém, para Portugal reconhecer que o Brasil era independente, 3 anos depois que a gente era independente, nós tivemos que pagar uma indenização. Nós pagamos 2 milhões de libras esterlinas. E isso era uma moeda na época inglesa. Então a gente vê, por exemplo, que nós vamos ver então que Dom Pedro teve que pagar a Portugal 2 milhões de libras esterlinas para que a gente se tornasse um país livre e independente, para que Portugal reconhecesse a nossa independência. E em seguida vamos ter a Inglaterra. A Inglaterra, a gente vê em 1826, reconheceu a independência do Brasil, porém exigiu o quê? Principalmente que ainda continuasse mantendo relações comerciais com o nosso território. E por hoje, a gente vai ver apenas isso, ok?